Olá, amiguinho e amiguinha da internet! Tudo bem com você? Hoje, na nossa aula de hoje, olha só que divertido, eu vou te dar 3 ideias muito interessantes, uma de física, uma de química e uma de biologia. A gente vai resolver 6 exercícios, 2 desse, 2 desse, 2 desse, e eu vou te deixar com 3 desafios no final, para você treinar para o seu vestibular, para você treinar para o seu Enem, eu tenho certeza que isso vai aparecer nas suas provas. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira ideia é a ideia de física. O que eu preciso que você saiba nessa ideia de física? Que você pegar aqui, ó, imagina que você tem uma mesa, você tem um bloquinho em cima dessa mesa, você vai pegar uma moeda, você pode pensar, e você vai dar um peteleco nessa moeda, eu quero que você me diga qual que é a trajetória, qual que é o caminho percorrido por essa moeda. A gente vai combinar que ela vai ir pra frente por inércia, por causa do peteleco que você deu, ela vai cair para baixo por causa da aceleração da gravidade, a gravidade do planeta Terra, e ela vai descrever essa trajetória aqui, que repare, não é uma trajetória em linha reta, é uma trajetória curva, que ela começa com a barriguinha, ela vai virada aqui para cima, ó, ela começa aqui, de repente ela cai, o nome dessa trajetória é arco de parábola. Eu preciso que você saiba que nesse tipo de lançamento horizontal, dá um peteleco ali na moeda, essa é a trajetória que ela vai fazer, o que leva a gente para exercícios como esse que você está vendo aqui, um exercício do Enem, que pergunta qual que é a trajetória, que quando você tem o lançamento, a mesma história, ele fala aí dos desenhos animados, blá, 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 a alternativa correta é a D de dado, que é justamente essa trajetória. Tem aí um exercício da FUVEST que fala de um drone que solta um livro, solta um bagulhinho. Qual é a trajetória que ele vai fazer? Também é a alternativa D, é a trajetória 4, volta pra cá. Preciso que você saiba que a trajetória no lançamento horizontal é esse amiguinho aqui, que não é em linha reta, ela é curva, essa trajetória. O nome dela aí pros mais nerd é arco de parábola. A segunda ideia que eu preciso que você tenha é uma ideia de química. Qual é a ideia de química? Quando você tem o átomo, no núcleo do átomo você tem prótons positivos e nêutrons que são neutros. E ao redor do átomo, do núcleo do átomo, você tem os elétrons orbitando ali o núcleo do átomo. No núcleo do átomo, se você pensar no átomo mais simples que existe, o primeiro elemento da tabela periódica, é o hidrogênio. O hidrogênio que é um núcleo ali, que é só um próton, é uma partícula de próton e o elétron girando ao redor. O segundo átomo da tabela periódica, o segundo elemento é o hélio. O hélio é o segundo elemento da tabela periódica. Como que é um átomo de hélio? No núcleo você tem 2 prótons e 2 nêutrons, eu desenhei aqui um núcleo de hélio. 2 prótons e 2 nêutrons, não interessa qual que é qual, 2 prótons e 2 nêutrons. Os 2 prótons vão te dar a carga 2 mais, né? Mais 2, ó. 1 para esse, 1 para esse, 1 mais 1, 2. Lembra que o próton tem carga positiva. 1 mais 1, 2. E o nêutron não tem carga, então dane-se o nêutron. Mas para massa, o que acontece? Como você tem 2 prótons e 2 nêutrons, qual que é a massa desse amiguinho, a massa aqui? Essa massa a gente vai falar que é 4, porque tem 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons com 2 nêutrons dá um total, 2 mais 2, de massa 4. Aí você fala, ué, mas e os elétrons orbitando ao redor? Os elétrons, primeiro que eu estou olhando só o núcleo, então dane-se os elétrons. Os elétrons, eles não estão no núcleo do átomo. Mas os elétrons, eles têm uma massa muito reduzida comparada com os prótons e com os nêutrons. Então, quando você vai contabilizar a massa desse cara, a massa desse átomo, a massa desse elemento, a gente acaba desconsiderando e desprezando os elétrons tadinhos deles. Por quê? Porque eles dão choque. Por que a gente despreza os elétrons? Porque os elétrons praticamente não têm massa, a massa deles é desprezível comparado com o próton e com o nêutron, então a gente vai falar que a massa desse amiguinho, dessa partícula aqui, que é a que a gente chama de núcleo de hélio, a gente vai dar um nome fofo pra ela, sabe qual é o nome dela? É radiação alfa. Olha só, radiação alfa. Radiação alfa, ela é a radiação que é feita de um núcleo de hélio. Quando você tem um átomo instável, radioativo, por exemplo, rádio, urânio, ele emite ali uma partícula alfa, vamos pensar aqui no rádio. O rádio, por exemplo, você pode ver já nesse exercício que está aparecendo aí pelo seu Enem, que o rádio ele tem número de massa ali, ó, 226. Aí ele fala o que acontece com o número de massa quando libera 2 partículas alfa, volta para mim. Uma partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons, ó, 2 prótons e 2 nêutrons. Tem massa 4, 2 prótons e 2 nêutrons, tem massa 4. Se você vai emitir, caso você seja um elemento de rádio radioativo, você vai emitir 2 partículas alfa, como ele falou no texto. Então você vai, ó, 1 mais 1, 1 mais 1, 2 mais 2, 4. A massa é 4. Se você vai emitir 2 partículas alfa, então sua massa vai diminuir de 8. 4 de uma partícula, 4 de outra. Então se a sua massa desse bagulho aí de rádio é 226, seu número de massa vai diminuir 8, vai para 218. Alternativa E, né? Agora uma outra coisa, você percebeu que esse cara é muito maçudo? Ele é muito maçudo porque ele tem 2 prótons, 2 nêutrons. Ele também tem carga 2 positivo mais 2 por causa dos 2 prótons. Então se você pega uma partícula ali de um núcleo de hélio, uma partícula alfa, se você pega uma radiação alfa, você pega assim, você joga em uma pessoa, você pega uma metralhadora de radiação alfa, essa radiação alfa, ela não é penetrante, ela tem baixo poder de penetração, por exemplo, nos tecidos da sua pele. Se você pegar uma fitinha não, mas uma folha de alumínio, e você metralhar ela, coloca ali o Enem feito num papel de alumínio, você metralha o Enem, ela não vai atravessar se for feito de alumínio. Por quê? Porque o poder de penetração é baixo.
porque a massa é muito grande, ela tem carga 2+. Volta para essa questão aí que a gente está vendo agora do Enem, que a pergunta justamente ele dá as radiações, ele compara a radiação alfa, beta, gama, blá blá blá, né? Pergunta qual que tem menor poder de penetração, alternativa A. Alternativa A, porque a partícula alfa, a radiação alfa, ela tem baixo poder de penetração. E a última ideia, que é uma ideia de bioquímica, de biologia com química, é dessa aqui de uma reação exotérmica. Imagina que você pega ali um fósforo, pega uma caixinha de fósforo, pega um fósforo, pá, risca e põe fogo aí na prova do Enem. O que acontece? Quando você tem um fósforo, você pegar e passar ele devagar ou só, ele não vai acender, você precisa dar uma energia de ativação. É como se ele estivesse ali de boa, você de repente vai, e você dá uma energia de ativação. E aí essa energia, essa reação, ela libera calor, é uma reação que a gente chama em química, os nerds, de exotérmica. Exotérmica, ela é exótica. Exotérmica é o que ela libera calor, ó. Exo, não é endo, é exo. Exotérmica, ela libera calor. Então você risca o teu fósforo, ela vai ganhar uma energia de ativação e depois ela vai relaxar aqui e ficar pegando fogo nesse fósforo, uma reação exotérmica. Esse é o gráfico de uma reação exotérmica. Ela tem aqui que atingir uma energia de ativação e depois ela cai aqui para um patamar menor, porque ela liberou o calor. Ela começa, sei lá, com 10 de calor, ganha mais 2, vira 12 aqui na energia de ativação e depois ela cai para, sei lá, para 3 aqui nessa energia. Coloca uma questão aí para nós. Essa questão que você está vendo aí, ela pergunta justamente qual é o gráfico. E o gráfico é qual que é o gráfico? Vamos abrir aqui no meu celular, porque eu também estou perdido, porque eu acabei de acordar, são 7 da manhã. Que horas são, não? Que gráfico que é? Alternativa, olha só que fofo, alternativa aí. Você percebe que é justamente esse gráfico aqui dessa reação exotérmica. E agora volta mais uma questão para nós aí, uma questão de biologia que ela quer saber sobre, volta para mim na verdade, ó, olha que ping-pong que rolou aqui agora. Você, numa reação bioquímica, numa reação biológica, você tem as enzimas. O que são as enzimas? Elas são catalisadores biológicos, elas fazem a catálise, Catar é a Copa do Mundo. Elas fazem o papel de catalisadores biológicos, as enzimas. O que é um catalisador? Ela diminui a energia necessária para você fazer uma reação. Então lembra que eu falei, ó, começa em 10, sobe para 12 e depois cai para 3? Com uma enzima, com um catalisador, você consegue fazer aqui, ó, de 10, não ter que subir para 12, mas fazer 10, sei lá, subir de 10 para 11, um pedacinho aqui, ó, mais para baixo, e aí ela cai. Qual a alternativa que é aí? Que a gente vai ver, a energia de ativação ela vai baixar, é a alternativa A. Com uma enzima, você consegue diminuir a energia de ativação, reduzir a energia de ativação com a enzima, diminui a energia de ativação e você consegue acelerar a reação, aumentar a velocidade dela e você consegue ser feliz. Então você viu que eu te dei duas questões aqui, uma de química e uma de biologia, porque olha só que didático. E aí quais são os desafios? Porque a gente viu 6 questões, viu 3 ideias. Quais são os desafios? O primeiro desafio, vou fazer ao contrário agora. Vindo daqui para cá, né? Se for uma reação endotérmica, que é uma reação que ganha calor, como é que é esse gráfico? Será que ele começa aqui do 10, energia de ativação ali no 12 e depois cai pro 3? Ou será que o quê? Se for uma reação endotérmica, que ela absorve calor. Então ela começa, tem energia de ativação e depois ela ganhou calor. Vou deixar para você me dizer como é que é o gráfico. Coloque nos comentários. Eu respondo. Eu dou like e eu respondo. Você pode colocar para mim como que é o gráfico dessa reação. Agora uma outra aqui, para essa aqui de química. E se for uma radiação beta? O que é a radiação beta? Não é uma radiação alfa, é uma radiação beta. A radiação beta é elétron. É quando você emite elétrons de alta velocidade. O que acontece com o seu número de massa? Se você tiver ali um átomo radioativo que emite radiação beta, o que acontece com o número de massa? Ele diminui? Ele aumenta? Não muda? O que acontece? Coloca também para mim nos comentários. E nessa aqui, você poderia pensar, se isso aqui não existisse planeta Terra aqui embaixo, se isso aqui fosse o meio do vácuo, meio do espaço, se você pegasse essa coisinha aqui, ó, e desse um peteleco aqui para frente, ela ia para frente. Se você colocasse ela aqui e desse um peteleco para baixo, ela ia para baixo. Se você desse um peteleco meio que aqui na diagonal, ela ia na diagonal. Aí na vida real aqui com o planeta Terra, a gente sabe que ela faz esse aqui, como é que chama? Esse redondinho? Arco de parábola. Eu quero que você me diga como deveria ser o enunciado dessa questão, como deveria ser a física do bagulho, como deveria ser a construção do problema, para que a trajetória correta desse bagulho aqui fosse uma assim, ó. Opa! Como se fosse um escorregador, só. Eu quero que você me diga como deveria ser o enunciado, qual deveria ser o contexto da situação, é vácuo, é planeta, o que é, para a trajetória ser uma trajetória mais tem que fazer fazer essa brincadeira. Quero que você me diga aí quais são as respostas. Espero que eu tenha te ajudado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.